sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu tiver ido e tiver preparado um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-me o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos consagrados a Deus na comunidade católica Elohim, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através das mídias sociais e que neste momento sua casa se transforma numa igreja, que neste momento sua casa é um santuário onde habita Deus. Acabamos de ouvir no Santo Evangelho Jesus nos dizendo: eu sou o caminho. E é sobre o caminho que eu gostaria que nós meditássemos neste quinto domingo da Páscoa. Primeiro ponto:
ter Cristo como caminho significa renunciar aos outros caminhos. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai logo se dar conta que ao longo dessa semana que acabamos de viver, muitos outros caminhos nos foram apresentados. A televisão nos apresentou caminhos, a internet nos apresentou caminhos, nossos amigos, nossos conhecidos, tantas pessoas nos apresentaram caminhos diferentes do caminho que é Jesus. Quando alguém se aproxima de nós e nos oferece uma outra possibilidade que não é Deus, essa pessoa está nos apresentando um outro caminho que não é Cristo. Quantas vezes nós deixamos de lado a Bíblia para acreditarmos na moda, para acreditarmos na ciência, que não está em contraposição com a Bíblia, porém a ciência não explica o que a Bíblia explica. Quantas vezes nós deixamos de lado a Bíblia e dizemos, isso está antigo, isso é ultrapassado, isso é um modo de dizer, isso é um modo de falar. Estamos aceitando outros caminhos e automaticamente estamos renunciando o caminho de Jesus. Por isso, amados irmãos, para caminharmos no caminho de Jesus, a primeira coisa que precisamos fazer é escolher Cristo como caminho de nossas vidas, Cristo como resposta para toda a nossa existência. Nós não precisamos buscar outras respostas. Quantas vezes gente católico, apostólico, romano, que vai à missa todo domingo, que comunga, que reza o terço, confia em signo. Você está buscando outro caminho. Você está abandonando Jesus, que é o caminho, e procurando outras respostas. Você não precisa disso, meu irmão. Você tem Jesus. Ele é a estrela que ilumina o nosso caminho. Ele é a resposta para todas as nossas dúvidas. Nós temos Jesus e às vezes buscamos superstições. No fim do ano, todo mundo veste branco para ter paz no ano seguinte. E às vezes a gente vem até para a missa de branco. No fim do ano, as pessoas vestem amarelo para ter dinheiro no ano novo. E por aí vai, 1000 superstições. Vista-se de Cristo. Você quer ter um ano em paz? Vista-se de Cristo. Não é a roupa, não é a cor da tua roupa que vai definir como será o teu ano, meu irmão, minha irmã. É se você se revestiu de Cristo, se você colocou Cristo como centro do ano que você está vivendo. Então aqui a gente já se dá conta, até com a clareza um pouco rude de minha parte, a gente se dá conta que sem perceber, às vezes a gente deixa o caminho para buscarmos outros caminhos. Porém, esses outros caminhos não nos levam para o céu. Porém, esses outros caminhos, pelo contrário, eles nos distraem do verdadeiro caminho. Jesus é o caminho. Então a gente precisa renunciar aos demais caminhos para seguir somente Cristo, que é o caminho. Esse é o primeiro ponto. Passemos ao segundo ponto. De que adianta um caminho se a gente não caminha nele? De que adianta a melhor estrada, com a melhor pavimentação imaginável, se a gente fica sentado na porta de casa? Nunca chegaremos à meta. Quem não se coloca em viagem
jamais chega ao destino, por melhor que seja o caminho. Às vezes nós concordamos sim, que Jesus é o caminho, mas às vezes a gente não caminha neste caminho, mas às vezes a gente não se levanta da nossa preguiça espiritual, do nosso comodismo, mas às vezes a gente não se coloca com passo firme, decidido no caminho que é Jesus. Até aqui eu usei uma metáfora. Agora vamos trazer para a vida concreta de nossa vida. Todos nós nos orgulhamos porque temos fé. Todos nós amamos a Deus. Todos nós sabemos que Jesus é o caminho. Mas esse caminho, ele é feito de pequenas coisas. Por exemplo, 5 minutos de oração diária. 5 minutos de oração diária é um passo no caminho de Jesus. A missa dominical, mas também passando na igreja, adorar o Santíssimo, é um passo nesse caminho concreto. Estamos no mês de maio, o mês de Nossa Senhora, o Santo Terço. O terço é um passo concreto no caminho. Depois, além das práticas espirituais, de ler a Bíblia, de ler um livro espiritual, de ouvir uma pregação, de aprofundar a fé, tem também as práticas de caridade, a esmola, dar um conselho, perdoar alguém, não julgar. São passos que damos concretamente no caminho de Cristo. Cristo é o caminho não para ser admirado, não para a gente ficar olhando. Tem até aquela música de Roberto Carlos, sentado à beira do caminho. Às vezes nós somos cristãos sentados à beira do caminho. Às vezes nós reconhecemos Cristo como caminho, mas tantas vezes não temos a coragem de decididamente nos colocarmos neste caminho com passo firme e decidido. Nas pequenas coisas. A maior de todas as viagens, ela é feita com a sucessão de pequenos passos. O caminho do céu é a mesma coisa. Por maior que ele seja, por mais belo que ele seja, ele é feito de pequenos e cotidianos passos. O primeiro ponto, para a gente decorar bem, o primeiro ponto é renunciar aos outros caminhos. Cristo é o meu caminho. O segundo ponto é caminhar no caminho de Cristo, concretamente, com as coisas do dia a dia. Às vezes a gente fica imaginando coisas, o que eu faço para agradar a Deus? Até os próprios apóstolos perguntaram a Jesus, o que fazer para agradar a Deus? Viva bem o seu dia e você está agradando a Deus. Faça bem feita as coisas que você está fazendo, trabalhe bem e você está agradando a Deus. Seja um bom pai, seja uma boa mãe de família e você está agradando a Deus. Faça pequenas coisas, mas faça constantemente as pequenas coisas, que você está caminhando no caminho de Deus. E agora o último elemento. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus dá uma resposta bem dura a Filipe. Há tanto tempo estou contigo, Filipe, e tu não viste o Pai? O caminho é um caminho com Jesus. Às vezes a gente fica buscando sinais, às vezes a gente fica buscando aparições, às vezes a gente fica buscando revelações, e a gente esquece que Jesus está do nosso lado. E às vezes, como Filipe, que estava todo dia com Jesus, esquece que Jesus e o Pai são um, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, unidos pelo vínculo do amor numa só divindade. Buscar menos coisas extraordinárias para ver mais Jesus no ordinário. Se Filipe tivesse
ido ao Monte Tabor, se Filipe tivesse visto Jesus transfigurado, ele não faria essa pergunta. Ele se daria conta, não, Jesus é Deus. Mas ele, porque via Jesus comendo, bebendo, viajando de um lado para outro, ele se esqueceu que Jesus é Deus. Isso acontece com muita facilidade na nossa vida. Às vezes Deus é tão familiar nosso, Deus é tão íntimo nosso, que nós nos esquecemos de sua presença em nossa vida. O caminho é um caminho que nós não fazemos sozinhos. O caminho é o caminho de Emaús, no início da Páscoa, onde Jesus está conosco e nos aquece o coração. Normalmente, são 3 pontos a minha homilia. Hoje tem um extra. Eu passei muito tempo sem pregar para vocês, então hoje vai ter um ponto a mais. O 4º ponto, como se faz o caminho? Em primeiro lugar, renunciar os outros caminhos, caminhar no caminho, se dar conta que Jesus está conosco. 4º ponto agora, o caminho do céu se faz com os irmãos ou não se faz? Ninguém se salva sozinho. Maridos, você é caminho de salvação para sua esposa. Esposa, você é caminho de salvação para o seu marido. Pais, vocês são caminhos de salvação para os seus filhos. Filhos, vocês são caminhos de salvação para os seus pais. Empregados, vocês são caminhos de salvação para os seus patrões. Patrões, vocês são caminho de salvação para os seus funcionários. E assim sucessivamente. Onde estamos, nós devemos pegar na mão de quem está do nosso lado e nos encaminharmos no caminho do céu, que é Jesus. O caminho do céu ou se faz com o irmão ou não se faz. Por quê? Porque no caminho do céu não existe espaço para o egoísmo. Porque no caminho do céu nós caminhamos chamando a Deus de Pai nosso, não de Pai meu. O caminho do céu se faz quando nós vemos no outro o rosto de Cristo e com Ele nos indirecionamos para o encontro definitivo com o Senhor. E aí a gente entende muito bem o que diz São João na sua carta. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Mas padre, eu não odeio o meu irmão não. Eu só não me esforço para ele ir para o céu. Isso é odiar o irmão. Isso é negar o que de mais precioso você tem para levar para o seu irmão, que é Deus. Jesus, na parábola, ele conta, nas parábolas da misericórdia, no Evangelho de São Lucas, Jesus conta as parábolas, e na parábola da moeda perdida, a mulher, quando encontra a moeda perdida, ela vai, chama as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, eu encontrei a moeda perdida. A mesma coisa é quem encontra o caminho, sai anunciando aos outros: vem, eu encontrei o caminho. Veja o que São João fez. Quando São João, o evangelista, quando ele conheceu, não São João, mas Santo André. Quando Santo André conheceu Jesus, ele vai chamar o seu irmão Pedro e lhe diz: encontramos o Messias. É André quem leva Pedro para o encontro com o Messias. Nós somos André na vida do outro. Nós devemos dizer: eu encontrei Jesus, eu encontrei o caminho, eu encontrei a verdade, eu encontrei a vida. E eu não quero guardar essa notícia para mim, mas eu quero anunciá-la aos outros. E como se anuncia? Com a própria vida. Calem-se as palavras e falem as obras. Santo Antônio de Pádua. Evangelizamos muito mais com um sorriso do que com um versículo da Bíblia decorado de qualquer maneira.
Evangelizamos muito mais sendo bondosos uns com os outros do que pregando o catecismo, enfiando goela abaixo nos nossos irmãos. Evangelizamos muito mais sendo Cristo do que falando dele. Neste mês de maio, supliquemos a Maria, ela que encontrou Jesus, ela que viveu intimamente unida a ele. Tão íntima Maria é de Cristo, que ela mesma tornou-se caminho de salvação. Por ela chegamos a Jesus, e por Jesus chegamos ao céu. Que ela nos ajude a darmos estes 4 passos no caminho que é Cristo. Primeiro, renunciar os outros caminhos. Segundo, quem lembra? Caminhar no caminho. Terceiro, reconhecer Cristo no caminho. Quarto, levar os outros para caminhar com você. Aí, irmãos, aí a Páscoa passou por nós e deixou a sua marca. Amém. Creio em Deus Pai,